Tudo bem, família Semear? Satisfação demais estar aqui com vocês. Eu não posso estar presente, porque eu estou viajando com a minha família, mas diante de uma reunião tão importante como essa que vai estar acontecendo agora, vocês vão estar reunidos para refletir sobre essa caminhada, sobre tantas coisas que aconteceram já nesse retiro, nessa caminhada de 35 anos. É, Me foi feita uma proposta para poder estar aqui falando com vocês um pouquinho e trazendo do que eu vivi lá no primeiro semear, né? Lá do início de toda essa jornada que se tornou tão bonita hoje em dia, né? Com milhares de pessoas que já passaram pelas salas de palestras do Semear e que ainda hoje encantam e emocionam tanta gente. O Semear ele nasceu o primeiro retiro aconteceu em 1989. Eu estou olhando aqui porque tem uma, eu fiz um pequeno esboço aqui do que a gente podia tá levando para vocês agora. Então, em 1989 foi feito o primeiro Semear. E ele surgiu como? Como que surgiu o primeiro Semear, né? O Santa Cândida, a paróquia onde a gente vive hoje, lá em 1988 ainda, um ano antes, existia um grupo de adolescentes gigante ali, gente. 70 jovens mais ou menos se reuniam todo domingo, e as reuniões eram domingo sempre depois da missa das 10. Acabava a missa das 10, o pessoal vinha e ficava das 11 até 1 hora da tarde, mais ou menos, ali conversando, debatendo, com temas bem interessantes. E uma galera muito criativa, uma galera muito com muita sede de estar conversando, de estar liderando, né? Então, na média de 16, 17, 18, 19 anos, era o pessoal que vivia nessa época lá, ali nesse grupo de adolescentes, que até então era grupo de adolescentes, porque não tinha uma divisão ali de grupo de jovens e grupo de adolescentes. E à frente dessa galera toda, de 70 jovens mais ou menos que se reuniam ali, existia uma jovem chamada Maria Helena Dosca, e ela era uma menina muito, e ainda hoje é, né, no sentido ela é professora ainda hoje, mas ela tinha uma pegada muito forte de liderança, né, de perceber assim, de conseguir perceber nas pessoas, nos jovens, o potencial que eles poderiam estar atingindo e como esse potencial poderia estar ajudando a paróquia. Então, ela juntamente com o pai e com a mãe dela, com o seu Lula e a dona Simonete, juntamente com alguns outros casais, alguns casais que ainda hoje participam do grupo de casais aqui do Santa Cândida, do movimento de casais, e que alguns que já não participam mais, eu vou citar aqui a Lorena e o Álvaro, que juntamente com a dona Simonete, o seu Lulo, que eram os pais da Maria Helena, e juntamente também com o pároco da época, que era o padre Dirceu, juntos, logo depois de um retiro que essa Maria Helena fez. Eu não me recordo qual foi o retiro que ela fez, gente, não sei mesmo, faz um pouquinho só de tempo, né? Então não lembro. Mas eu sei que ela veio com uma ideia de desenvolver, criar um retiro no Santa Cândida, que fosse dentro da nossa paróquia, que fosse criado ali, na matriz. Esse retiro ele serviria como assim, pontapé inicial para a gente formar um grupo de jovens forte que pudesse estar ajudando todas as capelas da nossa paróquia, para deixar a nossa paróquia mais forte. Olha que ideia bonita que foi esse primeiro retiro. Se pensou num nome, e aí o pároco, Padre Dirceu, juntamente com os casais que estavam ali se organizando para fazer o primeiro seminário, juntamente com a Maria Helena, elencaram uma parábola e na cabeça deles eles pensaram assim: tem que ser um retiro forte, tem que ser um retiro que traga temas pertinentes à juventude, que possa estar de alguma forma instigando, provocando o jovem, né, para que ele pudesse de alguma forma mais à frente poder estar tomando ali alguns cargos de liderança na paróquia e assim poder fazer com que a paróquia pudesse deslanchar um pouco mais para frente. E aí pensando no que a gente pode estar achando para poder estar fazendo com que esses jovens, esses adolescentes daqui a pouco possam estar num patamar um pouco melhor. Aí veio a parábola do semeador, né? Que nada mais bonito do que é uma semente que a gente está colocando num retiro, mas que a gente espera que daqui a pouco essa semente cresça. E aí veio a ideia do semear, de pensar a questão do nome semear, né? O nome semear ele tem foco total na parábola do semeador. E eu não preciso me alongar muito porque é linda demais essa parábola e o que ela transmite a todos nós, né? Que sejamos a semente que possa estar brotando e levando realmente a palavra de Deus a tantos e tantos que são necessitados aí nessa vida.
Cada detalhe do semear foi criado por esse grupo inicial, tá? Muito pela Maria Helena, pelos pais dela, pelo pároco, o padre Dirceu, e por toda uma comissão que eles fizeram ali para poder estar, primeiro, arrecadando dinheiro, e a paróquia foi a que bancou esse primeiro retiro. O primeiro retiro ele foi feito lá no seminário de Orleans, tá? Ele fica, enfim, só buscar o seminário de Orleans, a gente já fez alguns seminários lá, fizemos alguns, o primeiro seminário foi feito lá. A equipe que trabalhou no primeiro seminário, não existia ninguém que tinha feito seminário, então era primeiro, né? Quem é que trabalhou? Trabalhou irmãs, trabalhou casais, do movimento de casais, Padre Dirceu, Dona Simonete, seu Lulo, muitos seminaristas que na época estavam lá no seminário de Orleans ajudaram também para fazer o primeiro seminário. E eu estava lá nesse primeiro seminário e lembro até hoje Era tudo muito novo, né? Era tudo muito novo. O primeiro seminário foi feito com 36 pessoas. Eu queria mostrar aqui para vocês a primeiro esboço do pessoal que fez. Não vai dar para vocês olharem direitinho, mas olha, foi batida a máquina de datilografia, né? E cada detalhe do retiro foi pensado para tentar fazer com que esse pessoal aí realmente tivesse uma pegada de liderança. Pensaram em muitos símbolos, né? Então, um dos primeiros símbolos que eles pensaram foi a semente, para ser entregue no final do retiro. Pensaram em momentos muito mais fortes ali dentro do seminário, no sentido da palestra de família, a palestra, a primeira palestra que pudesse abrir um pouco mais aí a questão da curiosidade dos jovens, dos adolescentes. Então, a primeira palestra que foi feita lá foi o mundo que nos rodeia, para a gente pensar o mundo lá fora, mas devagarinho foi esquecendo esse mundo lá fora e olhar mais para dentro da gente. Então, ia uma crescente, né? Depois, a ideia era olhar o mundo que nos rodeia, olhar o nosso interior, e aí a gente ir para a questão da igreja, para a questão da família, e finaliza daí com algumas cartas que a gente acabou recebendo. Foi muito bonito o primeiro seminário, foi muito lindo demais. Você veja, tinha 70 jovens, desses 70 jovens, 40 jovens foram fazer o retiro, 30 ficaram de fora, ficaram muito bravos com isso, mas a ideia daquela comissão que fez o primeiro seminário foi justamente fazer com que já se preparasse um pessoal para fazer o segundo seminário. O primeiro seminário, ele saiu com recursos da própria igreja, da própria matriz ali, como eu comentei com vocês, e muita gente não tinha condições de pagar naquela época, gente, tá? Não tinha condições de pagar, porque além da questão financeira que a paróquia estava ajudando, precisava de um pouco mais de dinheiro. Então alguns não tinham essa condição. Eu era um dos que não tinha essa condição de poder pagar naquela época lá. Eu lembro que alguém pagou para mim para eu poder fazer o primeiro seminário. E deu muito certo o primeiro seminário. Foi assim, foi muito lindo o primeiro seminário, porque a gente voltou com uma emoção muito grande. E a partir dali se instaurou uma coordenação para se fazer acontecer o primeiro grupo de jovens chamado Semiária ali no Santa Cândida. Então, o intuito do primeiro retiro foi fazer um grupo de jovens forte ali, que pudesse ajudar também toda a paróquia. E deu certo. Fizemos um grupo de jovens ali gigante na paróquia de Santa Cândida. Separou-se, então, ficou o grupo de jovens semiários, e daí ficou o grupo de adolescentes. Todos os adolescentes entravam no grupo de adolescentes já pensando em fazer o retiro. E nessa pegada veio o segundo semiário, que daí já tinha uma equipe de trabalho reunida para poder estar desenvolvendo o segundo. Era o pessoal que fez o primeiro. E aí, sucessivamente, os retiros iam acontecendo ano a ano e com muita gente querendo fazer. Muita gente querendo fazer. Algumas curiosidades interessantes, tá, gente? A dinâmica da vela, que muitos conhecem, ela não existiu no primeiro semear. A dinâmica da vela ela apareceu, acho que no terceiro ou no quarto semear, através de um participante, de um encontrista, que ele estava fazendo residência médica, e ele trouxe essa história, né, de um menino que ele atendeu enquanto médico e que ele estava em vias de falecer. E esse menino falou para ele que ele tinha um último pedido, que era para que trouxesse os pais dele, que ele queria ter uma última palavra. E aí ele foi buscar os pais, só quando voltou o menino tinha morrido. E ele trouxe essa temática tão forte que se transformou a ideia da dinâmica da vela. Algumas outras questões que acabaram surgindo, né, acabaram assim, transformando um pouco o seminário no que é hoje, foi cada retiro que acontecia, gente, acontecia alguma coisa,
acontecia alguma curiosidade, alguma coisa muito forte ali da presença de Deus. E aí foi surgindo, então, a questão da dinâmica da vela, a questão do teatro que começou a mudar muito, né? Então, sempre tem um pessoal que é muito engraçado e que tenta trazer essas coisas mais interessantes ao semear. E muito da essência dele não mudou até hoje, nesse 35º semear que vai acontecer. Porque ainda tem essa questão forte da família, que é muito forte aí dentro do seminário, então o foco é muito família, porque é a base de tudo. E essa semente que realmente é lançada e que faz com que muito jovem pense em como eu posso transformar a minha família, a minha vida, né? Aonde eu estou, na minha comunidade, como é que eu posso estar transformando isso tudo, mesmo com todas as diversidades, com todos os problemas que existem. Existiram alguns conflitos, né, no semear, algumas coisas complicadas, e onde um bando de jovens está reunido, um bando de pessoas estão reunidas, é claro que vai ter problemas, vai ter alguns conflitos, mas eu quero dizer para vocês que hoje, né, olhando o semear com 35 anos, eu posso afirmar, né, que é uma coisa de Deus, não é uma coisa do homem. Eu estava conversando com o Naldo e ele me trouxe uma coisa que eu achei linda que ele comentou, né, porque além da questão, né, de eu perceber que é uma coisa espiritual, é uma coisa de Deus o semear, e por ser de Deus, por isso que ele não acabou e não vai acabar, ele vai se perpetuar durante muito tempo. Ele tem essa pegada muito forte de família, né, gente? Essa coisa de ser família, essa coisa de a gente trazer pai, trazer mãe. Normalmente as coordenações que estão à frente do semear, eles têm esse viés de fazer as reuniões na própria casa da pessoa, de estar ali junto com o pai, com a mãe. Então isso trouxe essa força tão grande aí e que faz com que o semear se perpetue durante tantos e tantos anos. Rogo a Deus que ele fique eternamente, porque essa juventude precisa cada vez mais do Evangelho de Cristo. E quero agradecer assim, a oportunidade de poder estar aqui falando com vocês e que Deus abençoe a cada um, desde o primeiro semear, né, que foi até agora, todos que passaram por aqui, que não estão aqui no semear, mas eles estão fazendo um semear na casa deles, né? São hoje pais que já fizeram, que daí os filhos vieram fazer, tem netos que já estão fazendo semear, então é uma coisa de família muito forte. Que Deus abençoe, que essa caminhada nunca pare e que esse evangelho maravilhoso de Cristo, né, essa parábola do semeador, ela esteja sempre em nossa vida e que o semear sempre esteja aí seguindo em frente até o 100º semear, se Deus quiser. Um abraço a todos, gente. Deus abençoe.